Bom, a gente viu dois exemplos, né, de cálculo de corrente de carga para circuitos monofásicos, circuitos trifásicos e até fizemos uma consideração para um circuito desequilibrado, né? Então a gente entende que o objetivo maior que a gente tem que ter é descobrir o danado da corrente da carga. Descobriu a corrente da carga, segue o passo a passo. Vai lá, descobre o método de instalação, depois vai, descobre a capacidade máxima de condução do condutor e aí pega e escolhe aquele condutor de fase para atender a sua carga. Não tem dificuldade. Mas como é que seria agora para a gente fazer uma ligação dos terminais de motor? O motor tem uma característica diferente, eu vou apresentar para você uma nova variável, que é o fator de serviço. Então eu tenho a corrente nominal do meu motor e agora eu posso multiplicar essa corrente do meu motor por um fator de serviço. Ele não é obrigatório, mas é uma reserva de potência, onde imagina o seguinte, o meu motor ele pode rodar em 100%, tá, 100%. Mas aí você sabe que em alguns momentos eu quero exigir mais do meu motor. Ele aguenta a exigência maior? Aguenta. Tem alguns motores que já é predefinido a potência, o fator de serviço dele de até 25%. Então você sabe que você pode aumentar a carga dele em até 25% que ele segura o rojão. Só que naturalmente quando você aumenta essa carga, ele perde vida útil. Mas é uma opção de uso e aí tudo vai depender da característica do seu sistema, da sua carga, das suas instalações. Só dando uma relembrada, lembra do. Dando uma relembrada, lembrador. Ficou redundante de novo, né? Mas vamos lá. O catálogo que a gente mostrou em uma das aulas passadas, referente a um motor de 75 CV da WEG. Olha aqui, o mesmo catálogo, né? Aquela imagem que eu passei para vocês, está aqui escrito: ó, fator de serviço 1,25. O que quer dizer? Esse motor tem uma potência elétrica de eixo de 55 kW. Mas você pode botar uma carguinha nele em até 25% que ele vai suportar. Mas naturalmente ele vai ter uma redução da vida útil. Vamos fazer um exemplo agora para dimensionamento de motor. Vamos tomar como base esse layout dessa fábrica, né, onde tem o quadro geral de força alimentando o meu CCM2 e esse grupo de carga, né? Três motores de carga, três motores de um modelo e cinco motores do outro. Então, no caso, eu estou imaginando que eu tenho um diagrama unifilado do meu quadro geral de força. Um circuito do quadro geral de força está alimentando meu CSM2 e meu CSM2 eu tenho um circuito alimentando cada motorzinho desse aqui, um circuito para cada motor. O que eu quero fazer? Eu quero dimensionar esse trecho aqui, o trecho entre o QGF até o meu CCM2. Quais são as considerações? Eu vou considerar que esse meu condutor ele é isolado e está em canaleta embutida no piso. Então, esse pontilhadozinho é uma canaleta que está embutida no piso. Eu estou usando cabos com isolamento em EPR e a tensão de alimentação do CCM2, a tensão que chega aqui, é uma tensão 380/220, ou seja, 380 trifásico, 220 monofásico. Eu vou usar aqueles mesmos motores que a gente já usou no nosso exemplo, né? Motor 2 é um motor VEG de 30 CV com essa referência e motor 3 é um motor VEG de 50 CV com essa referência. Para esse exemplo, eu vou considerar apenas a título de ilustração, né? Vamos considerar que o fator de serviço desses motores é de 1,1. Então, vamos imaginar que esse motor ele vai ser sobrecarregado em 10%. Pelo catálogo, a gente viu que ele pode ser sobrecarregado em até 25%. Mas aí a gente está considerando que ele vai ser sobrecarregado em 10%. Mas lembre-se que isso aí sempre depende do projeto ou da finalidade da sua máquina. Você tem que saber. Por isso que é muito interessante o projetista conhecer de fato o que é que ele está projetando para ele fazer as melhores decisões no seu projeto. Vamos lá. Primeiro tem que fazer o que? Calcular a corrente. A corrente de carga é a corrente nominal e no caso multiplicado por um fator de serviço. Eu posso calcular essa corrente, né, nominal do motor, pelo mesmo esquema, né? 30 CV, eu tenho a minha potência, eu posso calcular a corrente e assim vai, eu sei
a corrente do meu motor. Mas eu posso também buscar diretamente no catálogo essa informação. Então, o que é que eu acho no catálogo? Para o meu motor de 30 CV, está escrito aqui, ó, para uma tensão nominal 220/380, eu vou ter uma corrente nominal de 76,2/44,1 amperes. Eu tenho aqui dois esquemas de ligações, tá? A gente vai aprender mais na frente por que eu tenho 220/380. Mas, para nossa rede, a gente viu que o motor ele pode ser alimentado, ele vai ser alimentado numa rede de 380 volts. Observem aqui, olha, na referência do motor 3F. Esse é um motor trifásico, tá? Ele pode ser montado, ele é um motor trifásico, alimentado em 220 ou 380. Então, se você está no sul do país, você faz um esquema de ligação e você liga ele numa rede trifásica de 220 volts, ele vai funcionar. E aqui, na nossa instalação, vamos ligar ele numa rede trifásica de 380 volts. Como nós vamos ligar em 380 volts, porque nossa rede trifásica, a tensão é 380, não é 220, a corrente nominal do motor vai ser 44,1. Só para notar, nesse catálogo já mostra que o fator de serviço pode ser de até 1,25. O catálogo do outro motor de 50 CV, mesma informação, tensão nominal 220/380, corrente nominal 122/70. Como nós estamos alimentando ele na rede de 300, nós temos nossa rede trifásica em 380 volts, nós vamos ligar esse motor em 380 volts e a corrente nominal dele vai ser de 70,9 amperes. E ele pode chegar também até um fator de serviço de 1,25. Então vamos lá. Vamos tentar calcular a corrente nominal. Corrente nominal do motor, olha aqui. Eu multipliquei pelo meu fator de serviço, 44,1 amperes, o dado de catálogo de 1, 70,9 dado de catálogo do motor 3, e quando eu multiplico pelo fator de serviço, eu vou chegar a 48,51 amperes em um, 77,99 do outro. Como são 5 motores do tipo M2 e 3 motores M3, a minha corrente total solicitada pelo meu CCM2 vai ser de 476 amperes. 5,48 mais 3,77. Então, minha corrente total é 476. E agora, segue a regra. Vamos lá. Corrente total 476. Vou lá no meu método de instalação e descubro que o método de instalação é o método B1, porque eu estou aqui condutores isolados em canaleta embutida. É o método de instalação 33, método de referência B1. Tendo essa informação agora, eu vou na minha tabela de máxima capacidade de condução do condutor. Eu estou indo na tabela correta porque como eu estou utilizando condutores em EPR, essa tabela 37 é de condutores cis-LPR e EPR também. 380 volts, então é uma máquina trifásica. Eu vou nessa coluna. Método de referência B1, eu já sei. E agora eu vou escolher um condutor que suporte 476 ou mais. O condutor de 185 mm suporta 408, não dá. Eu preciso no mínimo 476. E o condutor 240 suporta 481, então escolhi o meu condutor desse circuito. Condutor escolhido 240 mm. Como é que fica meu projeto? No meu diagrama de filar está aqui identificado 3 condutores de 240 mm quadrados. Se eu fosse para o projeto da planta baixa, teria aqui alguma identificação. Está aqui a identificação, onde eu estou partindo um circuito do QGF, um circuito do CCM2 com 240 mm de seção de fase. Fácil, né? Vamos lá. Ali foi a alimentação de motores, mas eu posso também ter uma ligação de capacitores. Então, a gente vai estudar a correção de fator de potência e vamos aprender que uma solução para reduzir o fator de potência, para melhorar o fator de potência, é você colocar bancos capacitores em cargas no sistema elétrico ou diretamente na carga que deforma, que prejudica o fator de potência. Como o capacitor tem uma característica específica de carga e descarga, 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 carga e descarga,
ele tem uma corrente maior que vai solicitar do nosso sistema. Então a NBR ele estabelece o seguinte: o condutor que você vai aplicar para alimentar um banco capacitor, ele tem que ser 35% maior do que sua corrente nominal, ou 135% maior do que a sua corrente nominal. Vamos para um exemplo para entender. Imagine o meu circuito do exemplo passado, só que agora eu vou instalar um capacitor para melhorar o fator de potência. Eu instalei um capacitor nesse barramento do meu CCM2 e ele está disposto aqui na minha planta baixa, um capacitorzinho para esse grupo de motores. Quais são as condições? A canaleta é a mesma. Esse trecho aqui, a gente vai achar, calma aí, a gente vai achar esse trecho aqui. A canaleta é a mesma, é uma canaleta embutida pelo piso. O condutor vai ser um condutor em EPR, a tensão de alimentação do CCM2 é 380/220 e o banco capacitor, a referência dele vai ser um banco de 100 kVAR, 100 kVAR, onde a gente vai usar essa referência desse banco capacitor da WEG, onde ele é um banco capacitor trifásico. O que é que eu preciso fazer agora? Calcular a corrente nominal do meu capacitor para multiplicar por 1,35 e saber qual vai ser a corrente do condutor que eu tenho que considerar. Vamos lá no catálogo lá. No catálogo ele tem apenas a informação da potência reativa. Não tem nenhuma informação a mais. Mas ele é um banco trifásico. Então o que a gente faz? Vamos ter que calcular. Como é que a gente calcula a corrente nominal do banco capacitor? Vamos lembrar logo do nosso triângulo de potência? O que é que a gente vai usar aqui? Potência ativa, reativa e aparente. Potência ativa, reativa e aparente. O meu banco capacitor, ele é um componente reativo puro, né? É uma capacitância pura. Então eu vou utilizar essa equação aqui para descobrir qual é a corrente elétrica do meu capacitor. Q vai ser igual a V vezes I. Como meu capacitor é um banco trifásico, a minha potência trifásica é a de 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente, vezes o seno. E aí, a corrente elétrica deve ser calculada pela potência, dividido por raiz de 3, tensão de fase, vezes o seno. Só que qual é o detalhe do banco capacitor? Como ele é um capacitor puro, o seno de θ é 1, ou o cosseno de θ é 0, ou o fator de potência é um fator de potência. Não tem fator de potência, ele vai defase 90 graus da minha forma de onda, né? Então eu vou calcular sim a minha corrente nominal do capacitor. Está aqui 100 kVAR, 100 kVAR, dividido por raiz de 3, 380, vai dar 151,9 amperes. Quando eu multiplico 151 por 1,35, eu vou ter 205,1. Acabou-se. Descobri qual é a corrente que eu tenho que garantir que vai passar para o meu condutor. E aí segue a regra. Eu tenho a corrente, identifico o método de instalação, eu já sei que o método de instalação vai ser o B1, porque é o método de instalação 33, referência do B1. Eu vou agora abrir a minha tabela da máxima capacidade de condução do condutor. Eu tenho que olhar para ver se a minha tabela é a tabela que está apresentando o meu condutor EPR. Então é a minha tabela 37, isolação em EPR, está aqui. Eu sei que o método de instalação é B1, eu sei que é um banco capacitor trifásico. Eu sei que nessa coluninha eu tenho que achar um número maior que 205, vai ser um condutor de 70 milímetros quadrados. Suporta até 222. E aí como é que fica no meu circuito agora? O meu condutor escolhido é um condutor de 70 milímetros quadrados. No meu diagrama de filar vai estar aparecendo 3 condutores de 70 milímetros quadrados. Fácil também, né? Vamos falar então agora de fatores de correção de corrente.